Eu acho que foi no episódio anterior que eu havia comentado que eu não sabia se esse arco ele ia finalizar de fato nessa temporada, que a gente ia ter a grande luta, né? Mas eu acho que eu estava enganado e vai ter sim essa luta ainda nessa temporada. Eu acho que de fato esse arco ele vai terminar nessa temporada. Eu acho isso pelo que está acontecendo, principalmente o que aconteceu nesse episódio. Então, pelo andar da carruagem, de fato nós vamos finalizar essa temporada com um grande clímax, né, desse arco, que é a grande batalha que todos nós estamos esperando, né, do Rhys contra o Legoshi. Inclusive, esse episódio foi sensacional, foi um episódio muito bom, principalmente da metade pro final, e teve uma cena bem interessante que ela passou muito rápida, talvez tenha passado despercebida por alguns, ou não, mas é uma cena extremamente importante que eu até tinha esquecido deste detalhe no mangá. Mas aí teve um tempo aí que aconteceu algumas coisas no Instagram, rolou um meme sobre a ending do anime, e aí começaram a se falar nos comentários, poxa, essa cena é triste, eu tava querendo entender o que tava acontecendo. Daí algumas pessoas me ajudaram, até agradeço, se você estiver assistindo esse vídeo aqui, você que me ajudou, muito obrigado. E aí eu voltei pro mangá, olhei algumas páginas anteriores pra ver o que acontecia nessa cena, e daí eu lembrei. Então é uma cena bastante importante, a gente vai chegar nesse ponto, beleza? Vamos por partes, então vamos começar hoje a comentar sobre o episódio 10 da segunda temporada de Beastars. Nós começamos com o Rhys, que tristeza, o anime ele já começa, o episódio, né, ele já começa triste pra comunidade de Beastars, porque nós temos que acompanhar o Rhys nos seus inúmeros devaneios acerca da vida dele, o que ele fez, aquela atrocidade, e mais uma vez nós temos um flashback daquela cena, e novamente o Rhys romantizando aquilo. Então foi um paralelo interessante. Ele está cozinhando para os amigos dele e tudo mais, ele fala do gosto das coisas, como isso é importante, é vital, e aí ele joga aquilo que aconteceu com o Rhys nesse meio de sabor, de ser uma coisa única, de ser maravilhoso e que significa alguma coisa, e aí novamente ele está dando uma ideia maravilhosa, uma ideia épica para tudo aquilo que ele fez com o Tem, né? E é bizarro, entendeu? Então não tem como, sabe, a gente olhar aquilo e aceitar numa boa. E eu acredito que, principalmente no último vídeo que eu gravei falando sobre o Rhys, aquela merda que ele falou no final do episódio, ninguém defendeu o Rhys. Então eu acho que da comunidade de Beastars, quem tá assistindo, quem tá acompanhando, é terminantemente proibido falar qualquer coisa boa sobre o Rhys, porque ele é um personagem que não tem como tu sair em defesa dele, porque ele fez uma coisa muito ruim e ele interpreta a visão que ele tem acerca daquele ato dele é uma visão positiva, sabe? É uma visão da qual ele ajudou o Tem também. Então pra ele não foi egoísmo, não foi alguma coisa carnal, vamos dizer assim, foi uma coisa mais sentimental e não sei, envolvendo todas essas coisas incríveis aí, porque para ele significou algo gigantesco, né? Porque não era somente ele, era a amizade dele e a amizade do Tem, e o Tem se entregou para ele por inteiro e tudo mais. Então, mais uma vez, nós temos aí esses devaneios do Rhys, e em contrapartida de tudo isso, ele também pensando acerca do Legoshi e do Pina, que tiveram participações ativas nesse episódio, que foi bastante interessante, onde ele pensa que ele precisa fazer alguma coisa em relação a esses dois, porque eles estão atrapalhando o caminho dele, né? Eles estão, de certa forma, atrapalhando a amizade que ele construiu, né, até o final com o Tem. Então a gente vê como esse urso é meio perturbado, e é complicado as coisas que estão acontecendo, mas enfim, a gente vai entendendo melhor esses desejos do Rhys, esses objetivos que ele tem, alguma coisa assim do gênero, seja lá o que for. Deixando um pouco de lado essas motivações do Rhys, essas motivações perturbadoras do Rhys, a gente cortou para uma cena muito legal, que é uma cena que eu gosto bastante de ver, é uma das melhores cenas de Beastars, na verdade que construiu Beastars, né, que é o relacionamento, né, entre espécies, e principalmente o Legoshi e a Haru. Nós tivemos Legoru mais uma vez aqui, e eu não canso de falar que esse casal é simplesmente incrível. Muitas pessoas shippam, né, preferem o Legoshi com a Juno, não com a Haru, mas enfim, eu prefiro o interespécies, né, é bem mais interessante.
E, enfim, nós tivemos essa cena e foi uma cena muito legal porque a Haru disse eu te amo para o Legoshi. Então eu acho que foi a primeira vez que a Haru falou isso diretamente assim pro Legoshi, abertamente, expondo todos os seus sentimentos. E mais uma vez o Legoshi, como sempre, não sabe como reagir a tudo aquilo. Mas foi um ponto interessante porque ao mesmo tempo que a Haru, ela tá falando com o Legoshi, ela tá se abrindo para ele, tá dizendo as coisas que sente, como ele é importante, ela tem alguns flashbacks do Lois. Então tem alguns sentimentos que se tornaram imortalizados pela Haru ao longo do tempo que eles ficaram juntos, né? Então, meio que a Haru vê o Lois no Legoshi, mas não de uma forma negativa, mas como se fosse mais um apreço. Então ela até comenta que ela sente falta do Lois, ou que tá acontecendo, pode estar acontecendo alguma coisa com Lois, porque lembra que no episódio 10, eu acho, episódio 9, não lembro, o Lois ele está em cima de um terraço conversando com o Ibuki, eu acho, e aí ele pega o celular, ele vê que alguém tá ligando pra ele e ele joga o celular lá pra baixo. E quem é que tava ligando? Era a Haru. Então a Haru, ela havia ligado pra ele algum tempo atrás, ele não tinha atendido, ele desapareceu e a Haru começou a ficar com o pé atrás em relação a isso, ficou um pouco questionadora, né, querendo saber o que estava acontecendo e pode ser que alguma coisa esteja acontecendo com Lois. E aí ela joga uma ideia de que, por exemplo, quando não há comunicação entre os herbívoros, significa que alguma coisa pode dar errado, entendeu? Que pode estar em perigo. Então a gente sabe o que está acontecendo com Lois, não necessariamente é uma coisa perigosa ainda, mas ele tá afastado. Então a Haru tem razão nessa relação de ele não tá mais próximo, não tem uma proximidade ali com eles, beleza? Então é legal a gente ver isso porque a Haru ama o Legoshi, mas ainda sente alguma coisa pelo Lois, mas ela afirma, ela deixa isso bem claro, enfatizado pro Legoshi, pra gente também, que não é nada como a gente tá pensando, ou como o Legoshi pensa. É uma coisa mais de, talvez ele precise de ajuda e tudo mais, e de fato, o Lois precisa de ajuda, ele só não sabe disso, mas ele precisa de ajuda. Essa cena aqui é o famoso ditado, né, quem tem medo. Que, cara, meu Deus, eu fiquei com dó do Pina naquele momento. Porque, assim, desde a aparição do Pina em Beastars, dessa segunda temporada, né, desde que ele foi apresentado pra gente, nós estamos acostumados a ver um Pina arrogante, né, mais debochado, cheio de si, um cara que não liga pra nada, mulherengo. Então, o que aconteceu nessa cena deu um ar diferente pro Pina, no sentido de, nossa, ele é gente como a gente. Porque lembra que no início do episódio teve aquela cena com o Riz, os devaneios e tudo mais, só que ele estava com raiva, ele estava enraivecido porque tinha gente atrapalhando os planos dele, o caminho dele e tudo mais. Então ele vai no Pina e depois ele vai no Legoshi, mas primeiramente ele foi até o Pina e ele foi ameaçar o Pina para que ele saísse de cena porque não estava mais dando. Então assim, o Pina, a gente já percebeu que ele tá agindo não diretamente nesse confronto do Legoshi com o Riz, mas ele é uma espécie de intermediário das coisas que estão acontecendo para não espalhar, entendeu? Então, porque o objetivo ali era o quê? Era espalhar para todo mundo o que estava acontecendo. O Legoshi queria fazer isso, mas o Pina ele interveio nesse meio para isso não acontecer. Então acabou gerando ali o confronto entre os dois, de resolver entre os dois. Então o Pina, por mais que ele não seja uma ameaça, ele sabe demais. E o Riz sabe disso. Então é a cena onde o Pina tá lá cheio de si e o Riz dá uma abocanhada no dedo dele. E eu jurava que, eu não lembrava dessa cena no mangá, então eu jurava que ele ia arrancar o dedo do Pina. E o Pina mostrou uma feição de medo ali, de pavor, que, nossa, caramba, eu nunca tinha visto, nunca pensei que o Pina fosse passar por isso. E aí ele passou, foi uma cena interessante, onde o Riz, ele mostrou que ele não tá pra brincadeira. Na cena subsequente, nós tivemos um ensaio para aquela peça do Adler, eu acho, do Clube de Teatro, onde a Juno agora, com o papel principal, ela tá treinando com o Pina, e o Pina vê um ótimo momento para fazer um monólogo ali de inspiração e de se impor, né, onde ele fala que ele não vai desistir, se quiser me matar, podem me matar. E foi uma grande deixa, na verdade foi uma grande sacada, melhor dizendo, do Pina, porque ele falou aquilo e o Riz estava no recinto. Então ele falou aquilo e ninguém entendeu nada do que estava acontecendo, mas não era para ninguém entender, porque aquela frase era diretamente para o Riz. Então foi cirúrgica essa frase, porque ninguém entendeu, mas quem precisava entender
captou a mensagem e o Pina deixou isso muito claro, porque por mais que ele tenha ficado assustado no banheiro, tenha ficado com medo daquilo, ele não vai desistir, porque ele tem os ideais dele, né? Então ele vai acreditar mais nele do que em ameaças externas. Essa cena aqui é a cena que eu comentei no início do vídeo, que é uma cena muito importante, tá? Que eu inclusive tinha esquecido dessa cena no mangá, mas eu comentei, né, que eu relembrei dessa cena, fui dar uma olhada no mangá, porque no finalzinho desse arco vai fazer total diferença, porque até o momento nós temos um grande ódio pelo Riz, mas pode ser que haja outro personagem que nós possamos ficar com mais ódio ainda, ou similar pelo menos, né? Então a gente tem uma cena ali onde o Ibuki, ele dá uma arma para um dos outros leões e ele fala, isso daqui é para caso, sei lá, eu tente matar o nosso chefe. E ele deixa isso no ar. E o cara pega a arma, nossa, beleza, então tá, acabou a cena. Beleza, então essa foi a cena, e é uma cena muito importante, porque o que será que vai acontecer, entendeu? Então assim, a gente já começa a teorizar, será que o Ibuki vai fazer alguma coisa? Será que esse leão vai fazer alguma coisa com o Ibuki? Será que esse leão vai fazer alguma coisa contra o Louis? Então tem muita coisa aí que pode acontecer. Será que o Ibuki vai matar o Louis ou o Louis vai matar um deles? E então é muita teoria e, claro, pra quem não leu o mangá não sabe o que acontece, mas tem todos esses pensamentos rondando aí. Se tu assistiu e tu prestou atenção nessa cena, talvez tu tenha imaginado todos esses cenários aí na tua cabeça. Então, fica assistindo, confira, preste atenção, porque nos próximos episódios tem mais 2 episódios, né, o 11 e o 12, e como eu comentei, eu acho que de fato vai terminar nessa temporada, então vai mostrar essa cena, se não cortar, né, se não cortar ou encurtar ela, vai mostrar como realmente aconteceu, e vai ser interessante a gente ver isso. Começou o shonen de porrada de Beastars. Eu não sei se vocês sabem, mas Beastars é um shonen. Sim, é um shonen, é um slice of life, por isso que é tão maravilhoso assim. Olha essa mescla, linda, né, divina. Então, começou de fato a porradaria, né, um shonen de porrada, porque iniciamos as lutas, né, não é a luta final, mas entramos agora de fato no clímax do que vai acontecer no final desse arco. Então nós tivemos 2 lutas nessa primeira etapa. A primeira luta, ela aconteceu no vestiário, onde o Riz começou a ficar meio perturbado, porque, sabe, aquele lance dele precisar tomar os analgésicos, os remedinhos dele e tudo mais, e beber o mel. Eu havia comentado sobre isso em episódios anteriores, beleza? Dá uma conferida se você não viu, certo? Então ele tava começando a surtar e ele precisava beber o mel, e aí o Legoshi pegou o mel, jogou pro lado de fora, e o moleque ficou ensandecido. Então começou a batalhar, a porrada doida ali, e a segunda batalha, que deu continuidade a essa primeira, foi no banheiro. E essa cena foi interessante porque eles estão lutando, eles têm uma rixa, mas eles ainda são estudantes de Sherrington, então eles precisam manter as aparências. Então tem uma cena que a faxineira chega pra limpar e eles param. Não, calma aí, deixa eu atender ela aqui. Não, a gente tá ocupado aqui, daqui a pouco a gente sai do banheiro. Legoshi, a gente tem que limpar o chão aqui porque tá cheio de sangue. Tá bom, vamos limpar. Então é muito legal a gente ver os dois paralelos, né, como eles se comportam, como eles querem, como eles devem se comportar, é bem legal. E mais uma vez a luta começa a rolar de novo, até que ela finda. Por quê? Eles estão no colégio, não dá pra acontecer aquilo naquele momento, eles precisam de um lugar mais reservado, uma coisa mais produzida, e é aí que eles pensam em fazer isso, eu acho que no final do ano, nas festas de fim de ano, uma parada assim do tipo, que é onde de fato nós chegamos no clímax, onde tem tudo que tem pra acontecer, onde a loucura vai ficar maluca mesmo, e vai ser uma coisa insana, muito legal, e que vale muito a pena, porque eu acho que esse é o momento que todos nós estamos esperando. O Legoshi meter a surra no Riz. Ou seria o contrário? Não sei. Não vou dar spoilers, assistam pra vocês verem. E pra finalizar esse vídeo aqui, que também finalizou o episódio, nós tivemos a conversa do Legoshi com Go-Rin, porque o Legoshi entendeu que ele não consegue bater de frente com o Riz, que ele não tá tete a tete com habilidade, com força, essas coisas. O Legoshi, ele evoluiu bastante. Entretanto, ele ainda está muito abaixo do nível do Riz, porque o Legoshi é habilidoso, é rápido e tudo mais, só que o Riz tem mais força, entendeu? Ele é maior, então o Legoshi entende que ele precisa melhorar, ele precisa aprimorar a sua força, e ele não sabe como fazer isso, e ele diz que não tem mais nenhuma forma de fazer isso. Mas aí entra o Go-Rin e diz que existe uma maneira dele ficar forte da noite pro dia.
que forma seria essa? Inclusive eu vou teorizar aqui porque eu não lembro exatamente o que o Go-Rin quis dizer com isso, mas eu vou teorizar aqui que tem relação com o Lois. Lembra que nos episódios anteriores eu havia comentado que o Lois vai ser uma peça fundamental para o final deste arco? Então, eu acho que tem a ver com isso. Na verdade, o Go-Rin, ele vai falar, talvez no próximo episódio, o que ele quis dizer, não necessariamente ligado com o Lois, mas o Legoshi vai associar o Lois a isso. Ou melhor, o Lois vai se associar a isso. Então calma, que vai chegar um momento e todos nós vamos ficar sabendo de tudo isso que, por enquanto, é apenas teoria. E chegamos ao final desse vídeo, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Se você chegou é porque provavelmente você gostou, então peço, deixe o seu like porque é muito importante, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos futuros que a gente enviar, beleza? E se você quiser, deixe um comentário aqui embaixo. Conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!